Olá, amigo telespectador e internauta, estamos começando o Esporte Mais para falar do Campeonato Brasileiro, das semifinais da Copa do Brasil. Também vamos falar sobre esporte nas cidades, Mundial de Futebol Feminino e muito mais. Vem com a gente que está começando o Esporte Mais. Iniciando mais uma semana de liderança para o Botafogo. Fogão líder isolado, tá difícil parar o Fogão, hein? Vamos ver aí o que vem pela frente no segundo turno, já que no primeiro turno o Botafogo bateu recordes. Nós vamos falar agora os resultados da rodada que fechou o primeiro turno, que está fechando, né? Porque ainda tínhamos 3 jogos para acontecer. Lembrando que ainda existem 2 jogos atrasados entre Vasco e América Mineiro, Corinthians e Grêmio. Vamos aos resultados do final de semana. O Fogão, líder, comemorou na noite de sábado aí, fechamento em alto estilo do primeiro turno, ganhando o Internacional de virada por 3-1. No domingo, a rodada começou com a vitória do Galo, o Atlético Mineiro 1-0 sobre o Bahia. O Corinthians de virada derrotou o Coritiba por 3-1. Quem também levou a virada foi o Fluminense, que perdeu para o Grêmio por 2-1. O América Mineiro, virtual rebaixado, né? Difícil imaginar uma reação, perdeu mais uma em casa para o Goiás, 1-0 Goiás. Um jogão entre Flamengo e São Paulo poupando jogadores, Flamengo nem tanto, e o empate em 1-1. E o Fortaleza atropelou o Peixe, 4-0 para cima do Santos, empurrando a equipe do Santos para a zona de rebaixamento. Lembrando que a rodada prossegue nesta segunda-feira com 2 jogos, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque, RB Bragantino e Vasco em Bragança Paulista. E nessa terça-feira, aí sim, fechando a rodada, teremos Atlético Paranaense enfrentando o Cuiabá. Bom, dito os resultados, vamos agora chamar a participação do Pedro Paes. Pedrinho, eu queria primeiro que você falasse pra gente desse Botafogo, hein? Botafogo, uma virada de campeão. A gente sabe que tem todo o segundo turno pela frente, mas o Botafogo termina o primeiro turno da competição com uma vantagem excelente. Bom, vamos ver o que você fala do jogo e do momento alvinegro. Diz aí, Pedrinho. O Botafogo, Maurício, tá demais. Termina aí o primeiro turno com o maior número de pontos de todos os tempos aí do campeonato por ponto corrido, né? Grande destaque aí para o Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, participou dos 3 gols, Botafogo 3-1. Primeiro uma bobeirinha do Lucas Perry, ficou procurando a bola, e o Maurício veio e completou 1-0 Internacional, mas o Perry tem... E sobra, o que ele já fez pelo Botafogo é besteira. Vitor Sá e Luiz Henrique aí. E um gol contra aí do Nicolas Hernandes, o Internacional deu números finais a esse grande jogo. Botafogo 3, Internacional 1, muito bom jogo. O Botafogo no primeiro tempo não jogou mal, jogou até bem. Teve essa falha aí do Lucas Perry, mas o Botafogo voltou. O Botafogo, ele... É o que eu falei já em outros comentários, parece que é tipo, a qualquer momento eu vou ganhar esse jogo. E vai e ganha. Imprime essa velocidade, Vitor Sá, tem grandes destaques esse time. O Luiz Henrique quem entra bem, Segovinha, que nem precisa falar. Mas é um time completo, tá muito bom. E dificilmente, hoje 14 pontos na frente do segundo colocado, vai ficar difícil aí alguém chegar no Botafogo. Se mantiver esse comportamento, fatalmente será o campeão brasileiro. Pedrinho, o Fluminense, hein? Fluminense continua com muita dificuldade fora do Maracanã, um excelente aproveitamento em casa e um aproveitamento muito ruim como visitante. O que você fala pra gente desse bom jogo entre Fluminense e Grêmio? Uma belíssima partida aí, rapaz. Grêmio e Fluminense, 2-1
o Grêmio. O Cano abriu o placar, né, 1-0, e o Grêmio de virada, gol do Bitelo e Ferreirinha, conseguiu aí essa vitória importante, né? Hoje está na vice-liderança, 14 pontos atrás do Botafogo. Mas um jogo muito bom, um jogo onde o Fluminense teve alguma dificuldade no começo, mas depois imprimiu o seu jogo, o jogo de toque de bola, e chegando, o Gabriel Grando ainda fez 2 boas defesas ali no primeiro tempo, com Cano e Marlon chutando para gol. E assim que o Fluminense abre o placar, 6 minutos depois, o Bitelo empata. E isso também deu força para o Grêmio. O Grêmio aí, o Soares jogando muito, o cara corre o tempo todo. E futebol de força, né, do Grêmio, quando joga em casa, aquele futebol aguerrido, ainda com algumas preocupações ali na defesa, no meio-campo, mas um bom time. O time do Fluminense tinha um jogo bem honesto, o que eles praticam, né, de toque de bola, chegando muito ali na entrada da área. Claro que às vezes as conclusões não saem. Ainda teve 2 gols anulados, um para cada lado. Acho que o Fluminense merecia sair aí com empate, mas valeu aí a luta, o bom desempenho dos 2 times, e parece que o Campeonato Brasileiro tem entregue aí bons jogos, né? Pelo menos esses Fluminense, jogos do Botafogo, o próprio Internacional também, o Grêmio, o Flamengo tá meio caído, mas até o Cuiabá tá fazendo uma boa campanha, né? E é isso. O Fluminense aí continua na luta, né? Continua em outras frentes, como a Libertadores, e tem um grande time muito bem treinado. Vamos esperar aí o que vai acontecer. Um jogo interessante também foi Flamengo e São Paulo. O Flamengo não conseguiu a vitória, que daria uma acalmada no clima, né? O clima continua tenso pelos lados da Gávea. O São Paulo, que teve aí o Lucas Moura fazendo seu primeiro gol na volta ao tricolor paulista, e a estreia no finalzinho da partida do James Rodrigues. E você fala desse jogo interessante, também aconteceu nesse final de semana lá no Maracanã. E a crise anda solta aí pelo lado do Flamengo, né? 1-1 com o São Paulo, Lucas pelo São Paulo no primeiro tempo, e no finalzinho Pedro de pênalti, inclusive um pênalti muito contestado. Eu, particularmente, não vi nada ali não. Se é em qualquer outro campeonato aí, europeu, dá nada, mas é discutível. Muitos protestos aí da torcida contra o time, contra a diretoria, inclusive tinha uma faixa grande lá falando diretoria amadora, time omisso, muita bronca. O Flamengo hoje tem que dar uma renovada, não sei aí se o técnico se sustenta. Sampaoli, eu tinha falado desde o começo, né, que ele tem os pensamentos próprios, é um cara de opinião forte, firme, e o time do Flamengo fala-se, né, de várias panelinhas, conflitos lá dentro. Na hora que dá entrevista, não, é tudo amor, ainda mais quando ganha, mas parece que a coisa anda feia por lá. Se destacar também aí a estreia do James Rodrigues, né, que até enfiou uma bolinha, joga muito, quase que o São Paulo faz um segundo gol. E o gol do Lucas, né, também voltando bem. Os caras que se cuidam, né, cuidam da carreira, pensando sempre à frente. E é isso, Flamengo aí numa crise tremenda e dificilmente aí alcança o Botafogo, eu acho, no Campeonato Brasileiro. E sobrou aí a Copa do Brasil, tem que dar tudo para melhorar o ambiente primeiro, né, trabalhar e ver o que arruma aí na Copa do Brasil. Bom, daqui a pouquinho eu chamo o Pedro Paes de novo para a gente falar sobre as semifinais da Copa do Brasil, mas agora eu vou falar de esporte nas cidades. E olha só, a Escola de Futebol de Rio das Ostras
tem formado talentos e exportado atletas para outros clubes, cidades e até países. Treinados desde a base, os atletas encerram a participação no time sub-17 e saem preparados para conquistar os gramados. Sob o treinamento do já premiado Felipe Cabral, os jovens aprendem fundamentos de jogo, regras de jogar ensaiadas, exercitam a capacidade de jogar em equipe e o objetivo sempre, além de melhorar a forma física, é claro, melhorar o futebol e a integração social. Nos últimos anos, Cabral foi campeão em mais de 10 títulos nacionais com diferentes equipes. E dessas equipes destacaram-se jogadores como o Frederico Paulo Pascoal, o André Pereira dos Santos, o Pierre de Oliveira e o Enzo Pascoal Alves, que jogam atualmente no São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e foram vencedores da Copa São Paulo de Futebol Sub-17. Bom, jogando pelo Sampaio Correia, o Pietro Melo e Água Cruz. No Serra Macaense, o Levi dos Santos Ramos, o popular Dieguinho e ainda o Caio Monteiro Lemos. Para o Macaé Esportes, os projetos de futebol de Rio das Ostras mandaram o Jorge Luiz Brito e no Cabo Friense o João Pedro Babos, que deverá ir inclusive para o futebol mineiro. E além disso tem o Thiago Carius Teixeira na Portuguesa, o Jefter no Boa Vista e o Pedro Vasconcelos no meu América, né? Destaque ainda o Davi Gabriel, que está na base do Grêmio, o Guilherme Soares no Bahia, o Adriel, que foi para o Uruguai, levando o nome de Rio das Ostras para outros países da América Latina. Segundo o Felipe Cabral, a experiência em campo foi essencial e depois de jogar e continuar jogando com o nome de Rio das Ostras no peito, ele diz que hoje pode repassar o que aprendeu e espera que a cada aula, cada treino, tenha um impacto positivo na vida dos meninos. E vale lembrar que as escolas de futebol de Rio das Ostras têm inscrições abertas para todas as faixas etárias. Os interessados podem se dirigir diretamente ao Centro de Treinamento Gilson Zarur, na Rua Elisete Cardoso, sem número, atrás do Fórum em Jardim Campomar. A documentação e mais informações podem ser acessadas no site da Prefeitura através do link www.riodasostras.rj.gov.br/projetos esportivos. Bom, vamos seguindo aí com o noticiário das cidades e vamos falar aí do futsal de Magé. O futsal adulto segue sem notícias. Não foi resolvido até hoje aquele imbróglio que parou o Campeonato Carioca. Por outro lado, o Magé Futsal continua disputando as categorias de base. No final de semana, apesar da derrota fora de casa para o time Esportes por 4-3, o time de Magé se manteve ali no G4, ocupando hoje a terceira colocação. Já o Sub-15 está na zona de classificação para a próxima fase, em 6º lugar. Bom, teremos aí o Pedala Guapimirim 2023, né? O maior pedal de Guapimirim. Já tem data e hora marcada, será dia 26 de agosto, com a concentração às 7 da manhã na Praça Aguinaldo Pereira, com saída prevista para as 8 da manhã. Bom, você encontra nas redes sociais da Prefeitura o link do site simpla.com.br para você poder fazer a sua inscrição. Então, entra lá no Facebook ou Instagram e procure o link para você poder participar desse evento em Guapimirim. O momento agora é de falarmos das divisões do futebol do Rio de Janeiro, as divisões menores, em clima de decisão. Olaria e Sampaio Correia empataram em 0-0 na primeira partida da final da Série A2 Carioca, a segundona. O jogo foi disputado sábado, dia 12, na Rua Bariri. Com esse placar de 0-0, ficou tudo igual. Quem vencer o segundo jogo, sábado que vem, dia 19, às 14h45, no Lorival Gomes, em Saquarema, fica com o título e a vaga na primeira divisão em 2024. Se houver novo empate, a decisão será na disputa de pênaltis. Pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda empatou em 1-1 em casa, na noite do sábado, dia 12, lá no Raulino de Oliveira, com o Operário do Paraná. O Operário abriu a contagem com o gol de Vinícius Diniz, mas o Voltaço buscou um empate com Samuel Granada. O Esquadrão de Aço chegou aos 27 pontos e está aí
na quinta posição, ali a 3 pontos do líder, que é o Brusque de Santa Catarina. Na próxima rodada, o Volta Redonda joga em casa de novo, tem que dessa vez aproveitar, né? O fato de jogar no Raulino de Oliveira, domingo às 19 horas, contra o Figueirense. Já pelo Brasileiro da Série D, a Portuguesa segurou um empate em 0-0 com o Patrocinense de Minas Gerais na noite de sábado, lá no Triângulo Mineiro, na cidade de Patrocínio, jogo de ida das oitavas de final da Série D. Com o resultado, a Lusa joga por uma vitória simples no jogo de volta, domingo, dia 20, às 16 horas, no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, para avançar de fase. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis. Bom, essa quarta-feira tem definição dos finalistas da Copa do Brasil. Teremos aí no Morumbi às 19h30, o São Paulo tendo que reverter a vantagem do Corinthians, que venceu o primeiro jogo por 2-1. E às 21h30, o Flamengo, com uma vantagem muito grande, tem tudo para dar uma aliviada nessa crise, que o Pedrinho já falou, porque fez 2-0 no Grêmio lá na Arena do Grêmio, vai jogar no Maracanã, pode perder por ter um gol que ainda vai seguir para a final. Tudo para sair da crise, hein, Mengão? Vamos ver aí o que o Pedrinho espera dessa partida, dessas duas partidas semifinais entre São Paulo e Corinthians, Flamengo e Grêmio. Fala aí, Pedrinho. E a Copa do Brasil, os 2 jogos aí para definirem, né, a final. Um jogo em aberto aí, Corinthians e São Paulo. Corinthians, primeiro jogo 2-1, mas o São Paulo deu uma reformulada boa, aí com o Lucas, o Ramos Rodrigues, jogou muito bem aí contra o Flamengo, cedeu empate aí no final com um pênalti meio duvidoso, mas isso aí é outra história. Acredito aí que o São Paulo faça um bom jogo, o Corinthians também equilibrou, né? O Luxemburgo conseguiu aí equilibrar o time e vai ser um jogão, vai ser um jogo totalmente aberto e vamos ver aí o que vai dar. Quanto ao Flamengo, apesar de crise e coisas aí que estão acontecendo na Gávea, está num momento difícil, mas está com bom resultado, né? Vem de 2-0 aí contra o Grêmio e deve passar sem muita dificuldade, apesar do Grêmio ter feito aí um bom jogo contra o Fluminense, o jogo aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que tem tudo para o Flamengo se classificar e pegar uma final até para abafar essa crise aí que vem perturbando aí todo mundo. É hora de união, de trabalho e focar na Copa do Brasil, porque eu acho que é o que resta aí para o Flamengo ganhar o ano. E depois já vai encontrar alguma dificuldade na final também, se for o São Paulo, né, por exemplo, que dessa reformulada. Então tá aí. Eu acho que São Paulo e Corinthians está em aberto e o Flamengo uma grande vantagem, mas grande mesmo. Só perde essa vaga aí, se aí cai por terra todo o trabalho do ano. Bom, agora a gente já falou de Série C, Série D, Série A. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que não tem nenhum time do Rio e a gente espera que continue não tendo ano que vem, a não ser que seja Volta Redonda. É lógico que a missão do Vasco de escapar está muito difícil, mas matematicamente não é impossível. Então vamos torcer para que o Vasco consiga escapar e a gente tenha, quem sabe, o Volta Redonda subindo da C para B. Seria bacana. Fora isso, eu não quero o time do Rio na Série B. Vamos lá. O Sport Recife é o líder da competição em 23 rodadas, ou seja, a Série B ela tem um pouquinho mais de rodadas do que a Série A. Ela já está no segundo turno. O Sport tem 45 pontos, o Vitória 44, o Novo Horizontino 42 e o Criciúma 41. São os times do G4. Brigando ainda para subir aí nesse G4, né? Temos aí o Vila Nova e o Juventude, cada um com 39 pontos, o Guarani com 37, são os mais próximos, né? Depois vem Mirassol, Atlético Goianiense e etc. Já brigando para não cair, né? Hoje cairiam
está no Z4 ali o Tombense com 20 pontos, o Londrina com 19, a Chapecoense também 19 e o ABC com 13. E ali brigando mais próximos da zona de rebaixamento são o Avaí com 22, mas com um jogo a menos, o Sampaio Corrêa com 24 e o Ituano com 25 também com um jogo a menos. Vamos ver aí o que segue nessa equilibrada Série B, que ao contrário de outras épocas, né, não tem aquele time que despontou, que disparou na frente, né? O campeonato está mais equilibrado, embora tenhamos times de grande torcida, como o Sport Recife, de Pernambuco, o Vitória da Bahia, né? Nós não temos um time grande da região sul-sudeste e isso equilibrou mais a disputa, é a realidade. Nenhum dos times aí do Nordeste conseguiu disparar. Temos aí times do Sul brigando, como o Juventude e o Criciúma, e também a equipe do Vila Nova de Goiás, né, que está há alguns anos batendo na trave, né? Vila Nova sempre chega bem e na reta final acaba ficando de fora. Vamos ver o que vai acontecer com o Tigre de Goiás esse ano. Vamos falar agora de futebol feminino do Campeonato Mundial e nós teremos aí as semifinais nessa terça e quarta-feira. Ficou um campeonato, quase um campeonato Austrália contra a Europa. A Austrália que vai pegar a Inglaterra, enfrentando aí, né, para conquistar o título. Do outro lado tem Inglaterra, tem Espanha e Suécia, né? O primeiro jogo da semifinal será na madrugada desta terça-feira, horário de Brasília, às 5 horas da manhã, tem Espanha e Suécia. Eu vi o jogo da Espanha contra a Holanda, time que me agradou, um futebol bacana, com jogadoras de muita qualidade técnica, individual, muita habilidade, contra um futebol mais de força, que era o futebol da Holanda, e como deve ser também contra a Suécia. Tem uma artilheira que é muito competente no jogo aéreo e que deve dar trabalho. Deve ser um jogo equilibrado, mas eu gostaria de ver a Espanha na final. E na quarta-feira, às 7 da manhã, tem a outra semi entre as donas da casa, a Austrália contra a Inglaterra. Na verdade, semi-donas da casa, porque parte da competição é na Austrália, parte na Nova Zelândia. A Austrália, com certeza, terá o apoio do seu torcedor e é uma força a mais para enfrentar o forte time da Inglaterra. A Austrália tem feito a festa aí do seu torcedor, né, com uma campanha muito bacana. E eu gostaria de ver uma final entre Espanha e Austrália. Mas vamos ver quem vai merecer mais e aquelas que forem mais merecedoras que façam uma boa decisão. A gente lamenta o futebol brasileiro não ter avançado nem da primeira fase. A gente olhando, dá para imaginar que o Brasil pudesse brigar por um pouco mais, né? Aquele jogo, principalmente o jogo com a Jamaica, porque ganhou do Panamá, era normal, empatou com a França, é um resultado normal. A França aí deu trabalho, né, na briga aí para chegar nas semifinais, parou nos pênaltis. E aí o Brasil realmente vacilou, foi no jogo com a Jamaica, né? A Jamaica ficou ali fechadinha e o Brasil não teve a devida competência para conseguir aquele golzinho salvador. A gente vê que a Colômbia eliminou a Jamaica nas oitavas de final por 1-0 e a Colômbia conseguiu fazer um gol, porque nem jogou mais do que o Brasil jogou contra a Jamaica, não. Né? A Jamaica, inclusive, tem mais chance de gol contra a Colômbia do que contra o Brasil. Mas faltou aquele detalhe para que o Brasil transformasse aquela supremacia de domínio de bola em gol. O Brasil, aquele dia, parecia que ia jogar 2, 3 horas ali e não ia fazer um gol na Jamaica, infelizmente. Bom, a gente vai ficando por aqui, chegando ao final do programa, agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo a você que nos assiste. Pela TV Arte HD, canal 57 do sistema SumiCity, também na nossa Web TV pela Rede TV+, e pelas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima. O
estacionamento rotativo do Novo Promage vai iniciar sua fase final nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Os moradores da cidade que tiverem um veículo com placa de Teresópolis terão um desconto de 30% na tarifa de estacionamento da zona comercial do município. Assim, o valor de R$ 2,50 por hora no período de 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, de segunda a sábado, para os moradores de Teresópolis será de R$ 1,75 hora. E atenção aqui, lembrando que o período mínimo é de meia hora, com cobrança fracionada, e que todas as vagas terão tolerância de cobrança de 15 minutos. E mais importante, não esqueça de instalar no seu celular o aplicativo do Digipare para facilitar os seus pagamentos. Você pode conferir mais informações no site do programa teresópolis.rj.gov.br/novopromage/rotativo. Prefeitura de Teresópolis, trabalhando para você.